Boa tarde, Terezinha novamente, aqui do Formulando Beleza. A gente tem falado muito em mudança, resultados, uma série de vídeos que a gente coloca para uma reflexão nossa, dentro da nossa área, né, profissional ou pessoal, alguma coisa assim. E hoje, a nossa coruja, cadê ela? Ela vai nos explicar um pouquinho da estrutura da mudança. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que a mudança não tem estrutura nenhuma. É um fato, um evento que aconteceu, um acidente, alguma coisa assim. E não é. Tem todo um embasamento, tem uma série de fatos que se juntaram para que aquela mudança ocorresse. E quando se fala normalmente em mudança, nós estabelecemos... A primeira coisa que aparece é o medo. As pessoas têm medo da mudança. É claro, você tem que analisar, porque toda mudança tem um custo. Tudo custa. Não tem nada assim, cai do céu, mudou e pronto, acabou. E esse medo, muitas vezes a gente coloca uma série de recursos, gasta uma série de energia, em lugar de extirpar esse medo, eliminar esse medo, muitas pessoas perdem muito tempo querendo suprimir esse medo, mas ele está ali. Está ali para aparecer na hora que der uma chance. Então, o medo é um deles. E assim vai ser outros fatores emocionais que concorrem com esse negócio da mudança. Ou seja, você tem padrões não perceptíveis. Eu li um livro, era A Quinta Disciplina, do Peter Senge. E é um livro, embora seja um livro mais antigo, mas é interessante porque essas coisas que dão esse embasamento de autoconhecimento e de raciocínio para você, isso não envelhece. É diferente da tecnologia que num piscar de olhos você já está obsoleto. Não é isso. Então, nesse livro ele dizia assim, que as estruturas às quais a gente não está atento, nós não estamos atentos, são elas que nos prendem. Nós nos tornamos prisioneiros dela. E eu quero levar essa correlação dele para aquilo que numa mudança você tem que olhar como você olha o leito do rio. Você não enxerga o leito do rio. Você percebe os fenômenos de como é aquele leito e muitas vezes nem percebe. Você vê o rio correndo, põe barco, põe lancha, põe um barquinho de papel, põe o que você quiser e você não percebe. Porque se você começar a analisar esses padrões ocultos, que são esses que nos deixam desatentos, e aí a mudança vem e você nem tomou conhecimento dela, nem viu, quando viu já foi o estrago, muitas vezes o estrago. Então, se o rio, por exemplo, ele é muito caudaloso, ele tem muita pedra, você vai ver um monte de cachoeirinha. Se o rio ele tem um leito muito mais assim, mais macio, você vê aquela água, parece que está até parada, mas pula ali dentro, você vê, a correnteza está lá e te leva. Você tem um rio em que você vê aqueles, a gente chama de remanso, na verdade parece um redemoinho, que suga você, foi o que aconteceu com aquele artista da Globo um tempo desse lá no São Francisco. Então, a aparência que está ali, você acha que não tem uma estrutura, uma coisa pré-determinada, uma mudança. E tem sim. É isso que a gente está chamando a atenção para a gente refletir sobre isso hoje. Então, com todos esses padrões, a gente tem que observar. Primeiro, dentro desses padrões, você vai observar a sua resiliência pessoal. Resiliência, gente, tem vários conceitos. Eu tenho a resiliência dentro da psicologia, eu tenho a resiliência dentro da física, eu tenho a resiliência dentro da administração. Vamos pegar esse conceito da administração, que tem várias nuances, né? Mas uma delas é exatamente essa. Diante de uma situação totalmente esdrúxula, totalmente inusitada, dentro de uma empresa, ou dentro da sua casa, não importa, em uma circunstância qualquer, a pessoa resiliente, ela não se deixa envolver pela aquela emoção toda, aquele contexto de emoção toda. Ela primeiro volta ao normal dela, ao comportamento normal dela e vai começar a resolver aquele problema. Porque se ela deixar se levar pela emoção total dela, pode ser que ela não consiga não só resolver, mas piorar. Então, a pessoa resiliente, mesmo que ela não consiga resolver, ela consegue minimizar o problema para ter uma solução melhor. Então, essa resiliência é fator primordial quando você começa nesse processo de mudança. Depois você tem que ver os fatores centrais, né? São os papéis centrais, é uma instituição, quem é quem vai fazer o quê? É você, é o outro, é todo mundo, como é que é? Então, isso é interessante. Tem que também rolar uma sinergia entre todos esses padrões, porque senão você não vai conseguir. Todo mundo isolado?
Tem que ter uma conectividade entre esses padrões. Isso aí nos leva a pensar mais uma coisa. A gente tem que ser igual a um detetive. Vamos ser mais investigativos? Você tem que ser igual a um detetive, por quê? Porque o detetive, o que ele faz? Ele pegou um fato, um evento, um fenômeno, pegou assim um furacão e tem que dar uma solução lá no final. Então, o que ele faz? Ele começa com persistência, atento a esses fatores, ao leito do rio, aos detalhes, para poder colocar ordem na confusão. Então, ele é resiliente. Isso é o foco, porque todos os padrões vão suportar a resiliência. Então, é muito, muito importante no processo de mudança a gente começar. Então, a gente tem que ser um detetive da gente mesmo, dentro dos nossos processos, dentro das nossas empresas, dentro daquilo que a gente faz, para ver se a gente pode ter uma postura diferente. Quer ver um exemplo bem claro, bem simples? Digamos que você mora de um lado, você vê duas pessoas, uma mora de um lado da rua, o outro do lado oposto. Se vier um furacão, uma coisa assim, destrói tudo, leva teto, leva um monte de coisa, se for no comércio, você vê lá, tá rolando aquele negócio todinho. Por que é que algumas pessoas, elas conseguem reconstruir rápido e outras pessoas não conseguem? Tem pessoas que começam, logo elas reconstroem aquilo e começam a prosperar de novo. E tem gente que não. Ela vai continuar resmungando, vitimizando, falando de todos os prejuízos, é aquela ladainha o tempo todo, querendo segurar só aquilo. Ela tem a visão de umbigo, querendo segurar só aquilo que sobrou. Mas ela não pensa em como reconstruir. E ela não vai reconstruir, vai continuar quebrada. Então, essa postura que a pessoa fica atenta a essas variáveis ocultas é que é a chave do problema, é a chave da solução das coisas. É a mesma coisa, nós estamos, por exemplo, agora nessa crise financeira, essa crise econômica que está avassalando o país. E aí, você vê profissionais, você vê empresários, uns quebram, outros quebram, mas uns reconstroem e levantam, outros não reconstroem. Fica lá vitimizados o tempo inteiro. Aquele que pensa e começa a analisar todas essas nuances e todas essas variáveis, eu diria assim, não perceptíveis, ele não se torna prisioneiro. Então, ele vai continuar a trabalhar, ele vai mudar, ele vai inovar, ele vai colocar novos produtos, novos serviços. Por quê? Porque tem que ir para frente, tem que progredir. Nós dissemos num vídeo atrás, umas palavras do Paulo Vieira, que é um grande coach. Ele dizia o seguinte: a falta de abundância ou não abundância é disfunção. A gente nasceu para quê? Para prosperar. Nós somos aqui para ser felizes, para começar essa prosperidade e vir cada vez mais essa prosperidade. E o que é que acontece? A pessoa fica lá vitimizando, vitimizando, vitimizando. Então, é muito a percepção desses fatores, então, dessas variáveis. A gente começa a perceber todas essas variáveis e a gente vai começar a progredir, progredir, progredir. Bom, se gostaram do vídeo, deixa um comentário. O Formulando Beleza convida vocês a começarem a olhar o leito do rio. Por que a aparência dele, daquela mudança dele, quer tenha chovido ou não, é daquele jeito? Porque tem fatores que não são perceptíveis, são ocultos. E são esses fatores que realmente temos que estudar para não nos tornar prisioneiros e atrapalhar o nosso sucesso. Deixe o seu comentário no nosso vídeo, curta a nossa página no Facebook e uma boa tarde. E comece então a perceber tudo em 2017, porque nós só estamos começando. E como dizem os gurus, o melhor está por vir. Uma boa tarde.